Então, continuando nossa parte de intervalos reais, olha só. Bom, primeiro, se você está nesse vídeo, sinal que você já assistiu o primeiro. Professor, eu não assisti, então pare e assiste o primeiro, que não adianta você querer pegar o exemplo sem pegar a teoria, você vai ficar perdido, você vai ficar aí, professor, eu não entendi. Então, vai lá, pega a teoria primeiro, depois a gente vem aqui para trabalhar os exemplos juntos, ok? Então, para você que já assistiu, que já está fragando do que a gente está falando, vamos lá. Primeiro exemplo, super tranquilo, simplesinho. A única coisa que eu quero é representar na nossa reta real esse intervalo. Aqui no exemplo A, eu já coloquei ele escrito das duas formas. Olha só. X pertence aos reais, tá o quê? 2/3 é menor que x, que é menor ou igual a 5. Isso está escrito na forma algébrica, ok? Não é? Toda por extenso aqui. Aí observa aqui eu tenho um intervalo aberto. Se é um intervalo aberto, meu colchete está saindo do número, tá para fora. Aqui eu tenho um menor igual. Se é menor igual, meu colchete tem que estar fechado, tem que estar abraçando o número. Beleza? Então, esse menor e menor igual está representado pelos colchetes. O 2/3 e o 5 está aqui dentro do intervalo. Que já fica subentendido o quê? Que eu quero qualquer valor x que esteja entre 2/3 e 5, desde que ele seja maior que 2/3 e menor ou igual a 5, devido ao nosso colchete. É disso que a gente está falando. E aí, basta você pegar esses valores e trazer para cá. Professor, mas eu não gosto de fazer conta, eu não sei quanto é 2/3. Não precisa saber 2/3, cavalo. Olha só, basta você saber que 2/3 é menor que 5. Professor, mas então quer dizer que o número daqui sempre é menor do cara que está à direita? Você está ficando esperto. Sempre o cara da esquerda é menor que o cara da direita. Então, obviamente, você vai colocar aqui o 2/3 à esquerda. Por que eu coloquei bola aberta? Porque é intervalo aberto, porque é só menor. Beleza? Marco 5, bolinha fechada, porque é menor ou igual, colchete fechado. Tá aí. E o que eu quero? Eu quero qualquer valor de x que esteja entre 2/3 e 5. Olha aí que difícil. Acabou o exercício. Está representado isso numa reta real. Fechou? Segundo exemplo, ó. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a raiz de 2. Pô, pega a tabela da aula anterior, caso você não lembrar. O que significa? Como que eu represento isso em termos de intervalo de colchete? Perceba que eu não escrevi aqui propositalmente. Você vai fazer o seguinte. Se eu quero os valores maiores que raiz de 2, quer dizer que eu estou caminhando à direita. Só que eu não tenho um limite para isso. Sinal que ele vai até mais infinito. E a gente viu que o mais infinito é sempre colchete aberto. E agora, o lado esquerdo fica como? Tem que ter um raiz de 2 aqui, porque a raiz de 2 é menor que o mais infinito. Só que intervalo aberto ou fechado? Se é maior ou igual, intervalo fechado. Acabou. Agora traz para a reta isso. Marca o raiz de 2, está aqui. Quais são os valores que eu quero? Eu quero qualquer valor maior que raiz de 2. Até quando, professor? Até quando você aguentar. Então, qualquer valor que esteja à direita de raiz de 2. Morreu. Está pronto a tua representação na reta numérica. Fechou? Aqui, primeiro exemplo, só para a gente se situar, né, realmente do que a gente estava falando. Vamos deixar agora as coisas um pouquinho mais interessantes. Coloquei aqui dois intervalos. Intervalo A de 5 a 9, o intervalo B de 7 a 11. Perceba que o intervalo A ele é um semi-aberto, ou semi-fechado, como você preferir. Okay? Ele é aberto em 5, fechado em 9. E aqui ele é por completo fechado, tanto no 7 quanto no 11. E aí a gente estudou teorias de conjuntos, né, montou os diagramas de Venn e tal, viu o que era união, o que era interseção toda, aquela coisa era a patifaria toda lá. Só que agora eu estou trabalhando com retas. E da mesma forma que a gente trabalha com diagramas, a gente pode apresentar isso também nos intervalos reais nessas retas, que é a nossa intenção, que é o principal objetivo nosso aqui. Então aqui eu quero calcular o intervalo A unido com o intervalo B. Voltando um pouquinho lá na teoria de conjuntos, o que é união? União, basta a gente fazer o quê? Juntar todo mundo. Né? Junta tudo num intervalo só, num conjunto só, que está feito. Basta o elemento pertencer a A ou pertencer a B, que ele vai pertencer à sua união. Fechou. Então aqui no primeiro, nessa primeira retinha, ó, perceba que eu coloquei uma para A, uma para B,
e uma para A união com B. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou representar esse intervalo numa reta. O intervalo B tem uma reta só para ele. E depois a nossa resposta, que é a união com B, vai vir nessa terceira reta aqui quando a gente estiver calculando. Então, o intervalo A é aberto em 5, fechado em 9. Então, aberto em 5, fechado em 9, está aqui. Quais são meus valores? Qualquer valor que esteja entre 5 e 9. Pronto. Intervalo B, 7 a 11. Aí você tem que prestar atenção, tem que ter um pouquinho de noção também, né? Você não vai me colocar o 7 aqui. Eu ia falar cavalo, mas eu não vou, pra você não brigar comigo. Você não vai colocar o 7 à esquerda do 5. Quem que é maior, 5 ou 7? Obviamente o 7. E ele é maior ou menor que 9? Ó, professor, ele é menor que 9. Então, beleza. Então, você vai colocar ele aqui, ó, entre o 5 e o 9. Professor, tem que ser exatamente? Claro que não. Você está vendo com uma régua aqui? Eu não estou fazendo exatamente como é. Então, não precisa ser bonitinho. Você só precisa ter uma noção. Tem que fazer sentido, pelo menos, o que você está desenhando. E o 11 ele é maior que 9. Portanto, ele tem que vir à direita de 9. Está aqui. Professor, o que acontece se eu errar essa colocação dos números? Você errou não só a colocação, como você errou o exercício. Você perdeu, você não consegue terminar ele. Só isso, tá bom? Feito isso agora, ó, colocamos o intervalo A, colocamos o intervalo B, beleza. Agora, para dar a resposta, basta você fazer o quê? Vou fazer até em vermelhinho aqui, ó, para você ficar feliz. Você desce o valor 5, de acordo com a sua bolinha. Você desce o valor 7, de acordo com a sua bolinha. Você desce o valor 9, com a sua bolinha. E você desce o 11, com a sua bolinha. Todo mundo com a sua bolinha. Agora você vai analisar. O que é a união mesmo? União é aquilo que basta estar em pelo menos um dos conjuntos que ele vai pertencer. Resumindo, só juntar todo mundo. E aí você vem aqui e analisa. A esquerda de 9, desculpa, a esquerda de 5, tem alguém pintado aqui? Não, não tem. Então não tem como pertencer à união. Entre 5 e 7, está pintadinho para algum dos intervalos? Tá aqui no primeiro. Ó. Entre 5 e 7 está pintado. Então ele vai pertencer aqui. Está na nossa resposta. Entre 7 e 9, também. Então também pertence. Beleza. Entre 9 e 11, o professor não está no primeiro. Beleza, mas está no segundo. Então é suficiente. Então o que é a nossa resposta da união? É do 5 até o 11. Se você preferir, você pode escrever ele aqui, ó, de 5 aberto, porque está a bolinha aberta, até o valor 11 fechado, porque o 11 está com a bolinha fechada. Acabou. A união de A com B é de 5 até 11. Está resolvido o seu problema. Agora no exemplo B. Eu peço a interseção de A com B. Então, mesma coisa. Vamos plotar aqui, né? Vamos colocar os valores dos intervalos. Intervalo A, ele vai de 5, mas é uma bolinha aberta no 5. Então, de 5 até 9, fechado. Depois, de 7 até 11, ambos fechados. Aqui. Então, intervalo A, intervalo B, fechou. Tá aí. Primeiro passo, desce todo mundo. Então, desce o 5 com a sua bolinha. Desce o 7. Desce o 9. E desce o 11. Todo mundo com a bolinha. Beleza. O que é o intervalo que eu quero em A? Eu quero qualquer valor que esteja entre 5 e 9. O que eu quero de B? Qualquer valor que esteja entre 7 e 11. Agora a gente vai para a nossa resposta. Eu quero a interseção. Professor, eu não lembro o que é interseção. Interseção é o que está em comum. Né? Falando a grosso modo. Mas são aqueles elementos que têm que pertencer aos dois conjuntos, aos dois intervalos simultaneamente. Não pode estar em um e não estar no outro. Tem que estar nos dois obrigatoriamente. Então você vai pegar aqui e vai analisar. Qual desses pedacinhos pintados pertencem aos dois conjuntos? Vamos lá. À esquerda de 5, não tem ninguém. Então não pode pertencer à interseção. Entre 5 e 7, professor, está aqui ó, no primeiro. Beleza, mas não está no segundo. Se não está nos dois, não pertence à interseção. Entre 7 e 9, opa, está no primeiro e também está no segundo. Então aqui pertence à nossa interseção. Entre 9 e 11, não está no primeiro. Então já é suficiente para não pertencer à resposta, por mais que esteja no segundo. Fechou? Então aqui, ó, tanto 7 quanto 9 são bolinhas fechadas.
Então vai ficar fechado para o 7, fechado para o 9. Está aí nosso intervalo resposta, nosso conjunto interseção de A com B. Para fechar, nosso último exemplozinho aqui, ó, vamos fazer um A menos B. Então, primeiro, como sempre, coloca os valores de A, 5 e 9, os valores de B, fechado no 7, fechado no 11. O que eu quero? Eu quero os valores entre 5 e 9 e entre 7 e 11. Tá. Aí disso, desce as bolinhas, respeitando se ela é aberta ou fechada. Feito isso, a gente vai analisar agora a teoria de conjuntos. O que diz a teoria de conjuntos quando tem a operação A menos B? A gente lembra que tem que tomar cuidado com a ordem aqui. É sempre o que está no primeiro e não está no segundo. Para este exemplo, é o que está em A e não está em B. Quem que está em A e não está em B? Vamos analisar. À esquerda de 5, não tem ninguém pintado, então não tem como pertencer à resposta. Entre 5 e 7, eu tenho em A, tá aqui, ó. Eu tenho em A, mas não tenho em B. Opa, fechou. Então tá aqui. Esse pedacinho vai pertencer à nossa diferença. Entre 7 e 9, eu tenho em A e tenho em B. Então, isso eu não quero. Entre 9 e 11, não tenho em A e tenho em B. Ah, professor, então pertence. Não, cavalo, tem que respeitar a ordem. É o que está em A e não está em B. Eu não tenho em A e tenho em B. Não é essa ordem que eu estou falando. Portanto, não pertence ao pedacinho aqui de 9 a 11. Aí tem um charme a situação. Porque olha só, provavelmente você já deve ter colocado a resposta assim, ó, de 5 a 7 e foi tomar um café lá, feliz da vida. Ah, isso aí é muito fácil, ganhei a questão. Errou. Por que você errou? Olha só, o que é a diferença? É o que está em A e não está em B. Esse 7 é bolinha fechada aqui, concorda comigo? E esse 7 também está aqui, ó. Não é que ele não está escrito, que ele não pertence. Se os valores vai de 5 a 9, ele passa pelo 7. E esse 7, ele está em A e está em B. Só que eu quero que está em A e não está em B. E como o 7 está em B, eu preciso tirar ele da resposta. Então aqui ele vem como bolinha aberta, porque ele na resposta, na diferença, ele não vai pertencer. E aqui eu preciso mudar o nosso colchete para poder ficar correto o nosso exercício. Professor, só isso aqui é resposta? Sim. Você pode escrever assim, você pode escrever como intervalo. Se você preferir, você pode colocar aí na forma algébrica, qualquer x real, tal que x é maior que 5, menor que 7. Tá? Caso você prefira, você também pode escrever assim. Obviamente que para cada um deles, a gente também pode escrever dessa forma. Eu só omiti aqui para ser um pouquinho mais rápido e ganhar um pouquinho mais de espaço, tá certo? Então, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. E se não entendeu, assiste de novo. E qualquer coisa, entre em contato comigo. Valeu e até a próxima.